cultura é uma força que ilumina a vida das pessoas. A cultura é uma energia que gera movimento, energia que conecta, aproxima, emociona, que toca cada um de nós de um jeito diferente. A cultura é tudo aquilo que transforma. A CEMIG, maior incentivadora da cultura de Minas, aplaude de pé este espetáculo. CEMIG, transformando vidas com a nossa energia. Som. Bom, primeiro quero dizer da alegria imensa que é estar aqui na biblioteca, que é estar aqui na companhia da Mary, dizer da felicidade que é no Sempre um Papo, nesses quase 40 anos, poder nesse momento, né, dividir, estar presente nesse projeto idealizado pelo Afonso Borges, é um privilégio enorme, um prazer enorme poder participar desses encontros, né? E preciso só ler um texto aqui de apresentação, falar um pouco dos nossos patrocinadores, se me permitem, antes de passar a palavra para a Mary aqui. É importante dizer aqui que o Sempre um Papo é viabilizado por meio de patrocínio da CEMIG, a Companhia Energética de Minas Gerais, da Engea, empresa gestora de ativos SA, via Lei Rouanet, do Ministério da Cultura. Importante também, quero agradecer à Biblioteca Pública, que sempre nos recebe aqui tão bem. Agradecer também o nosso intérprete de Libras, né, o Hermes Araújo. E dizer da alegria que é ter a Mary aqui com Nossos Segredos de uma Família Imperial, né, seu mais recente livro, A Vida da Princesa Isabel, os segredos aqui da família imperial. Mary, historiadora, doutora, né? ela pediu para condensar, é extensa a biografia, não sei como encontra tempo para tanta coisa, e tenho aqui o privilégio de ter você, por favor, Mary, muito bem-vinda. Jefferson, eu que agradeço, acho que está funcionando, né? Boa noite a todos, muito obrigada, noite de futebol, e vocês estão gentis aqui, que vieram me acolher. Eu adoro participar dos eventos do Afonso Borges, faço isso com eles há muitos e muitos anos, e eu tenho uma gratidão muito grande ao Afonso, porque ele estende a mão para as ciências humanas. Nós sabemos que a literatura brasileira vem aí publicando, autoajuda, então, meu Deus do céu, eu digo sempre que nós nos ajudaríamos mais se lêssemos mais história do Brasil, que a nossa verdadeira autoajuda deveria ser essa, né, porque nos faria melhores cidadãos do que esses conselhos horrorosos que estão aí nas listas dos mais vendidos, enquanto a história, a sociologia, a filosofia são, infelizmente, né, colocados aí. Obrigada, mas é verdade. Falo de coração, porque eu trabalho muito, porque eu amo o que eu faço, e eu amo a história do Brasil, e eu gostaria que cada brasileiro, cada um de nós, tivesse orgulho de ser quem é, conhecesse os seus antepassados, e aqui, no caso, estamos conhecendo figuras muito interessantes. Jefferson, quer que eu conte rapidamente? Ou você? Eu gostaria que você disse que gostou do livro, então vamos lá. Não, por favor, peço para você contar, depois eu comento aqui e tomo a liberdade de dividir algumas reflexões também e de te pedir uma ajuda para compreender alguns pontos, mas queria que você, por favor, falasse do livro. Eu, há muito tempo, tenho o privilégio de morar na roça, ali em Buracópolis, eu chamo de Buracópolis, mas é Teresópolis, perto de Petrópolis e, portanto, perto do Museu Imperial, onde nós temos uma reserva formidável de documentos sobre a família imperial. O meu interesse pela família imperial não nasceu gratuitamente. Eu fui instigada por editores a perseguir essa gente,
Por quê? Porque eu, um dia, lá na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, caí no Príncipe Maldito, famoso livro, né, sobre o qual, enfim, muitos conhecem, já inspirou, quiseram fazer ópera, filme, cinema, TV Globo comprar. Já mandei rezar várias missas pela alma do Príncipe Maldito, mas ele realmente não consegue ficar nas telinhas, ele está sempre escondido. Mas o meu interesse pela família imperial nasceu ali, depois sucederam-se vários convites, e eu sempre me perguntava o que aconteceu depois que eles saíram do Brasil. Foi uma saída dramática, né? Se nós quiséssemos aqui reconstituir uma noite de chuva, eles isolados ali no Paço Municipal, são acordados no meio da noite. Se nós quisermos imaginar um pouco o cenário, todo mundo de camisola, camisolão, já recolhido, e alguém bate a porta com violência dizendo: vistam-se, vocês têm que sair daqui imediatamente, porque nós corremos o risco de uma revolução sangrenta. Dom Pedro, né? Dom Pedro II, essa figura é tão polêmica. Eu digo polêmica porque Gilberto Freire muito bem o descreveu como um imperador cinzento. Ninguém sabe dizer muito bem, nem o próprio José Murilo, que escreveu uma pequena biografia sobre ele, soube decifrar a reação de Dom Pedro nesse momento, um momento de apatia total. A princesa Isabel, por outro lado, reagiu com muita energia, né? Ela queria uma decisão, queria chamar os conselheiros, queria que se reagisse, ela não queria ir embora, ela não entendia aquilo. Aliás, o dia em que eles são expulsos do Brasil, para ela, realmente o céu caiu na cabeça dela. Enfim, eles vão para uma Europa. O livro é interessante porque não só eu vou acompanhando esse exílio, nós estamos aí numa época de muitas migrações, a gente vê o deslocamento de populações inteiras pelo mundo e pensa sempre nesses pobres fugitivos que são refugiados climáticos ou são refugiados de guerra. Esquecemos que pessoas em boa situação também podem ser exilados, né? E é o caso dessa família, com o detalhe de que eles saem daqui sem um tostão no bolso, e lá ficarão sem um tostão durante muito tempo. Aliás, quando me perguntam sobre a família imperial, né, eu digo sempre, eles foram de uma probidade, eles foram de uma simplicidade. Se houve alguém que jamais meteu a mão no Tesouro Nacional, foram os nossos Orleans e Bragança. É realmente invejável, um belo exemplo aí para os nossos políticos de sempre. Bom, isso posto, me interessava muito que quadro social e econômico eles encontrariam, porque eles saíam de um país extremamente atrasado, e a República, eu lembro aos senhores e às senhoras que a República foi feita em nome de mais saúde, mais educação, mais higiene. A situação no Brasil era tão grave com as epidemias que até a higiene entrou ali na lista, na agenda dos republicanos. Então, eles saem desse país que aspirava ao mundo melhor. A República é feita também sob a bandeira da modernidade, né? Queremos mais carros, queremos mais telegrafia, queremos mais luz. Tudo isso estava na agenda dos republicanos, e o Império, de alguma maneira, continuava lá na plantação de café, lidando com as consequências do fim da escravidão no Brasil. Em suma, eles saem desse país onde eles também não tinham grandes, digamos, possibilidades de abrir janelas para o mundo, e eles vão para uma Europa muito interessante. Uma Europa raramente pensa nisso, num contexto em que republicanos e não republicanos, eu não diria nem monarquistas, há um partido monarquista extremamente bem organizado na Europa. 2 anos antes da chegada da família Orleans e Bragança a Paris, tinha havido uma tentativa de restauração na França, com o neto de Luís Filipe de Orleans, que havia sido exilado, mas que tenta voltar para Paris para reinstaurar a monarquia francesa. Então, você tem um conservadorismo muito grande do país, da França, esse conservadorismo que nós estamos vendo agora, de uma moralidade muito, muito pesada, de um racismo muito forte, de um antissemitismo que já aparece, que vai explodir depois na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, os franceses profundamente antissemitas. O caso Dreyfus, que a princesa
Princesa Isabel, né, vai acompanhar através dos jornais, foi alguma coisa que falava justamente de todo esse ovo da serpente que já estava germinando de alguma maneira na Europa. E eles chegam lá imbuídos desse sentimento, quer dizer, muito aliados a setores da monarquia extremamente tradicionalistas, extremamente conservadores. Eu não falaria a palavra reacionários, isso não está no meu vocabulário. Conservadores, profundamente católicos, né, profundamente antissemitas, tudo isso está nessa agenda, e eles vão tentar dialogar com essa Europa que está em plena ebulição, grandes transformações, e dentro da própria aristocracia francesa, com a qual eles jamais irão se relacionar, uma aristocracia, um lado da aristocracia extremamente liberal, libertino, os jovens condes, barões dessa velha aristocracia sem dinheiro, né, casando-se com quem? Com as filhas dos banqueiros protestantes, com as filhas dos banqueiros judeus, que vão pagar para esses jovens, então, os seus alfaiates, os seus sapateiros, os seus cavalos de corrida. Quer dizer, há uma mudança também na aristocracia que vai, de alguma maneira, ser moldura para a vida deles lá. Bom, Dom Pedro II vai morrer em circunstâncias realmente muito dolorosas, né? Tivemos um imperador, né? Um imperador muito respeitável, muito digno, e os momentos finais dele, o abandono dele, estava até comentando com o Jefferson, ele se queixa exatamente do que ele fez com a imperatriz. Ele larga a imperatriz morrendo num hotel, pequeno hotel em Portugal, para ir para a biblioteca. E ele morre sozinho, reclamando da ausência da filha dele, que não estava do lado dele. Então, é interessante como esses capítulos também da vida dessas pessoas vai se repetindo. Mas o que me interessava? Me interessava o que tinha sido feito daqueles 3 meninos que saíram daqui com 13, 10 e 7 anos e que, presumivelmente, poderiam ter sido, né, a ponta de lança de uma restauração monárquica no Brasil. Porque isso é pouco sabido e pouco discutido, né? E os poucos estudos, aliás, sobre as elites brasileiras, eu digo sempre, a gente estuda muito escravidão, tudo bem, isso é ótimo, é necessário, esses protagonistas têm que fazer parte da nossa história e fizeram parte da nossa história. Mas ninguém estuda a elite brasileira para entender até por que a nossa elite hoje é tão ruim, né? É preciso estudar a elite brasileira, entender esses quadros sociais. Senão a gente fica só com metade da história. E houve, da mesma maneira que não se estuda a elite, não se estuda as tentativas de restauração monárquica que existiram no Brasil desde a saída da família imperial. Já quando eles deixam o Brasil, nós temos vários movimentos pequenos, localizados, pelo amor de Deus, não foi nada, não foi a Revolução de 64, mas houve movimentos, sim, localizados na Bahia, no Maranhão, no Nordeste, em Santa Catarina, em Minas Gerais. Haviam grupos que não queriam a partida do imperador, não queriam deixar de ser o Império Brasileiro, isso é muito importante. Eu lembro às senhoras e aos senhores que nós tínhamos aqui um corpo de funcionários que também não queria perder os seus lugares, não queria perder seus empregos. Quer dizer, nós temos todo esse movimento conjunto, né, de gente que realmente não queria a mudança do Brasil para uma república do Brasil. Os famosos barões do café, que haviam sido agraciados com títulos e uma série de benesses pelo imperador e depois pela princesa Isabel, esses são os primeiros a mudar de lugar. É impressionante, eu recomendo a todos sempre a leitura do último volume do Gilberto Freire, Ordem e Progresso, em que ele entrevista essas pessoas, né, que têm a coragem de dizer que no dia seguinte da proclamação da República já tinham aderido à República. Eles que tinham seus títulos dados pelo imperador são os primeiros a aderir à República, porque eles já estão, né, a maior parte da açucarocracia do Nordeste já está quebrada há muito tempo, desde a metade do século XIX, então não tinha nada mais a perder. Famoso artigo do Evaldo Cabral de Mello sobre o outono, né, dos grandes engenhos de café, que é uma beleza de artigo que descreve a decadência das elites nordestinas, e depois da abolição, óbvio, o Vale do Paraíba, o sul de Minas, né, que já tinha muito pouco escravo,
né? São Paulo tomado pela mão de obra italiana e espanhola, praticamente sem escravo, salvo em Santos, que vai se tornar uma espécie de quilombo a céu aberto. E esses barões do café são os primeiros, né? Eu brinco que são os fundadores do PSDB. É tudo em cima do muro, né? São os primeiros a mudar de lado para passar para o outro lado. Eles são muito abandonados. A família imperial fica muito abandonada. Há um pequeno grupo de amigos que os acompanha, tanto no navio que segue para Paris, entre eles o nosso querido André Rebouças, que vai com eles e que é abandonado por eles, é importante que se diga isso. Uma vez chegando na Europa, André Rebouças vira, né, de melhor amigo, que dançava com a princesa Isabel, que tocava piano com ela, né, vira, enfim, um perfeito desconhecido. Mas eu lembro a vocês também, eu acho interessante sempre dizer isso, eu digo no livro, mas não sublinho. Gosto de sublinhar quando eu estou olhando para os meus interlocutores. Tanto o primeiro império, primeiro reinado, quanto o segundo reinado, foi cercado de eminentes pardos, na época chamados de mulatos. O número de amigos que Dom Pedro I e Dom Pedro II tiveram de pardos, médicos, conselheiros do Império, presidentes do Banco do Brasil, embaixadores da Inglaterra, é impressionante. Esse é outro assunto também que, infelizmente, o identitarismo está deixando embaixo do tapete, porque não interessa valorizar esses mestiços brasileiros. Isso é uma coisa interessante. Mas, enfim, voltando ao André Rebouças. Eles ficam muito pouco amparados na Europa. Alguns amigos acompanham, a Condessa de Barral vai ser aquele sustentáculo do imperador no final da vida dele e dela, eu digo sempre, foi um amor de outono, aquilo realmente foi uma relação profundamente amorosa, naquilo que o amor tem de mais sublime, que é a relação de cabeça, que é a relação de espírito, né? A gente hoje vê tanta porcaria na televisão, nas telas, a gente não se dá conta de que o amor pode ser traduzido de forma poética, literária, no sentimento espiritual, que foi o que uniu aquelas duas pessoas até o final da vida. E aí começa a história dos príncipes ligado às tentativas de restauração. São três personalidades muito diferentes, né? O Pedro de Alcântara, que é o meu personagem do Príncipe Maldito, é o grande antagonista do Príncipe Maldito, é o nascimento do Pedro de Alcântara, que determina a loucura do Pedro de Saxe-Coburgo, o Príncipe Maldito. Ele era prometido como imperador brasileiro, nasce o filho da princesa Isabel depois de 10 anos de tentativa de dar à luz, e aí o Pedro de Saxe-Coburgo pira, literalmente, acaba num hospício na Áustria. Tentei loucamente entrar em contato com a documentação desse hospício, desse hospital, mas a Segunda Guerra Mundial destruiu a documentação de grande parte dos hospitais da Áustria e na Alemanha, porque simplesmente havia execução sumária de loucos e de pessoas que tivessem qualquer problema físico, qualquer deficiência. Uma das princesas Saxe-Coburgo, inclusive, que era deficiente mental, é exterminada pelos nazistas. Eu conto isso no livro. Mas, enfim, o Pedro de Alcântara, mão seca, menino que nasce, quem faz o parto é a Condessa de Barral, ele demora a nascer, então nasce com defeito no braço. Já quando eu vi a documentação para esse primeiro livro, eu via, né, o menosprezo com que os pais tratavam esse menino. Esse menino ele é diminuído, esse menino ele é... Hoje nós chamaríamos isso um pouco de... Qualquer psicólogo infantil diria que esse menino sofreu bullying por parte dos pais, que diziam que ele era incapaz, que diziam que ele tinha dificuldade de aprendizado, né? E esse menino vai florescer ao longo da vida, ele vai ultrapassar as dificuldades físicas dele e ele vai se tornar uma personalidade, não sei, Jefferson, se você concorda comigo, mas ele é absolutamente apaixonante, né? Ele é apaixonante, eu vou explicar por quê. O segundo filho é o filho prometido para o Império do Brasil. Esse é o menino que irá suceder
Dom Pedro II, que insinua isso, inclusive, já no exílio, né, que ele vai preparar este neto, ele vai adestrar este neto, que este neto tem uma possibilidade, né, de ser. Ninguém queria a Princesa Isabel, isso não sou só eu que digo, o Barman, que é o grande biógrafo dela, também diz, todo mundo queria um filho, né? Os velhos monarquistas queriam que a lei fosse respeitada e que, portanto, fosse o Pedro de Alcântara, mas tanto a mãe quanto o pai querem preparar esse filho. E esse menino, né, como qualquer família, ele incorpora esse projeto parental. O projeto que é dos pais passa a ser o projeto dele. Ele quer ser o imperador do Brasil. E ele vai tentar, sim, se aproximar do Brasil, ele vai ter projetos de restauração para o Brasil, só que projetos que, na época, não combinam mais com o Brasil, né? Eu vou contar aos pouquinhos. E o terceiro filho, o queridinho da Princesa Isabel, que é considerado... Eu sou sempre ajudada por monarquistas que gostam do meu trabalho. E chegou às minhas mãos o diário do famoso mordomo. Aquele mordomo que abre a porta na novela e que diz o jantar está servido, é o mordomo que sabe de tudo da vida das pessoas. Então, esse mordomo, que é o Latapia, eu fiquei com o diário dele, e a gente, através do olhar do mordomo, vai conhecendo a personalidade de cada um dos filhos. E o Totó, o Antônio, que era a paixão da Princesa Isabel, o filho, o último e tal, era considerado bizarro. Bizarro em francês tem um sentido que em português não é exatamente o sentido francês. Bizarro em francês pode ser muita coisa, estranho, né? Diferente, muito diferente. Então, o Totó, que era muito diferente e que vai viver ali pegado entre as saias da mãe e as ordens do pai, vai ter, por sua vez, um outro destino. Quem emerge com uma personalidade muito disfuncional nesse momento é o Conde d'Eu. Eu sempre gostei dele, e no Castelo de Papel, inclusive, reabilitei o papel dele na Guerra do Paraguai, que eu acho que foi um papel muito corajoso. Sempre defendi, sempre disse que ele não teve nada de massacre de hospital, isso tudo é uma mentira. Inclusive, um monarquista me passou a carta dele, em que ele diz que isso nunca houve, ele se defende ardorosamente. Ele teve papel bonito, passou fome com soldados, passou frio com os soldados, ficou revoltado com o sogro, que recebeu, né, todos os soldados da Guerra do Paraguai sem ter feito nada por eles. Então, ele tem um papel humano, né, e profundamente católico, que ele vai repetir com os filhos. O Conde d'Eu foi criado com a maior severidade e dentro de um padrão militar de comportamento. Eles perdem a mãe muito cedo. O pai, quando eles são exilados para a Inglaterra, jogava os dois irmãos no rio Tâmisa, no meio do rio, e mandava os dois nadarem, um para cada lado, naquelas águas geladas durante o inverno. O pai fazia os meninos serem amarrados na janela mais alta do palácio, que eles dividiam, a família toda dividia, que foi um favor da Rainha Vitória com a família Orleans, fazia os meninos descerem por aquela corda, fazia eles fazerem ginástica, exigia deles que eles fossem os melhores militares, manda o coitado do Conde d'Eu para lutar no Marrocos, né? Naquelas guerras da Espanha contra o Marrocos, ele já era meio surdo, então ele se jogava sempre contra o inimigo com muito ímpeto, porque ele não ouvia nada. Então, não ouvia as balas passando, não ouvia os gritos de perigo, nada disso. Mas, enfim, ele faz ali o seu papel nessas guerras do Rif, né, a famosa cadeia ali no Marrocos. Ele é um militar. E ele quer esses meninos como militares, né? E é muito interessante como a família... É uma cebola que a gente vai descascando. Como começam a aparecer os projetos individuais de cada filho. Por que eu digo isso a vocês? Porque até o final do século XIX, uma família era sinônimo de respeito ao pai, relações verticais, o pai dava ordens, né? E a respeitabilidade da família dependia dessa obediência dos filhos. Só que nós estamos aí no final do século XIX, há uma mudança social enorme, né? O mundo está mudando. Paris está mudando. Paris ainda não é uma festa, como diria o Hemingway, mas você já tem uma mudança, a Belle Époque francesa, meu Deus,
né, com as grandes, todos os príncipes com as suas amantes conhecidas, as chamadas grandes horizontais, uma vida, eu diria, erótica, muito latente, muita festa, a qual o Totó vai aderir, mas com uma fome de quem não comia há muito tempo. Ele adora a festa, ele se veste, ele andava de sandália, camisa aberta até um umbigo e lencinho no pescoço, né? Ele é uma figura totalmente fora da caixinha comparada com Luís, que andava sempre de terno, fechado, muito sisudo, e, sobretudo, com Pedro, que é o filho, né, mais humilhado. Não serve nem para jogar bilhar, você não sabe fazer nada. O Pedro é uma figura, já vou falar dele, absolutamente apaixonante. Esses meninos, já em 1905, 1906, quando é criado o Centro Monárquico de São Paulo e do Rio de Janeiro, eles começam, os monarquistas, sobretudo os velhos monarquistas, Lafayette, aqui de Lafayette, é um desses monarquistas, solicitam informações sobre os príncipes para não deixar a ideia de uma restauração morrer, porque esses centros monárquicos alimentam a ideia da volta de alguém da família imperial para fazer uma restauração no Brasil. Então, boa parte da imprensa monarquista. Há uma imprensa... Bom, a República, como vocês sabem, foi uma bagunça no início. A bagunça total. Então, ficava todo mundo dizendo, mas nós trocamos o ruim pelo pior, como é que vai ser? Que bagunça é essa? Uma confusão, enfim, florianismo, momentos terríveis, sublevações militares. Então, há um saudosismo do imperador que alimenta esses movimentos de restauração. E pede-se sempre, manda a fotografia dos meninos, vamos aqui publicar, eles são os melhores alunos, Luís sempre se destacando pela inteligência, fazendo tudo que o pai mandava, o melhor aluno da classe, as mais altas notas. Enfim, você vê ali a mão do pai autoritário sobre os filhos, e à medida que eles vão indo para as escolas militares, Jefferson, achei isso o máximo. O Conde d'Eu faz obriga os meninos a escreverem todo dia contando o que eles fizeram. O que eles fizeram? Leram um livro de oração, rezaram, cumpriram o seu papel, tomaram um banho. Enfim, é interessante essa tentativa, esse negócio que desapareceu, que é o autoritarismo paterno, né? E nós vamos ver, à medida que os meninos vão se desenvolvendo, como cada um deles vai reagir a isso. Nem todos querem. O Luís incorpora, ele quer ser ele vem em 1912 para o Brasil, 1907, ele vem ao Brasil numa viagem simulada, porque todos eles são grandes esportistas, isso também é exigência do pai. E o Pedro de Alcântara, né, que seria aquele indivíduo que não sabia nem jogar bilhar, que não servia para nada, ele era o aluno mais querido da escola militar. O aluno mais respeitado da escola militar. Por quê? Porque, diferente dos outros, ele tinha liberdade de ser ele mesmo. E ele era uma pessoa que queria ser feliz. Ele escolheu esse caminho. Ele queria se relacionar com as pessoas. Ele corria, haviam corridas de cavalo na escola militar, todo mundo a cavalo, né? Sobretudo nessa tradição prussiana, austríaco, húngaro. Ele corria com as rédeas na boca e a bandeira do Brasil nas costas. Ele era o ídolo da escola militar. Era ele que jantava com os grandes generais, ele que tinha toda a reverência dos militares nessas escolas que eram extremamente duras e difíceis, porque ele era humano, ele era um brasileiro, ele gostava de sorrir, ele gostava de se comunicar, e a vida dele será a de um homem que quer ser feliz. É muito interessante como ele faz essa opção pela felicidade, né? E isso vai ficar muito claro quando ele resolve se casar com a mulher que ele ama, né? Ele não se importa se é uma princesa de sangue. Ele se apaixona, né, por uma jovem de uma família húngara, que não era uma família de grande nobreza, além do que era um fabricante de cerveja. Ai, que horror! A princesa Isabel vai ficar alucinada com esse romance do Pedro, e ele se manda para a África. Ele vai embora, ele diz, olha, eu não vou ficar aqui discutindo com papai e mamãe, não vou ficar fazendo a vontade de papai e mamãe, eu vou para a África, e depois que vocês entubarem a minha decisão, eu volto, porque eu quero casar com ela. Mas antes tem que casar o Luís.
O Luís vem ao Brasil numa tentativa de restauração muito mal sucedida. Ele vem para tentar animar esses centros monárquicos que já estão divididos. No Rio de Janeiro, aqueles velhos monarquistas tradicionais. Em São Paulo, você já tem, digamos, os jovens monarquistas com outros projetos. No Maranhão já tem outro centro monárquico com outras ideias. É como tudo no Brasil. O Brasil é um país continental, em cada pedacinho do Brasil tem alguém com um projeto diferente para aquela região, e com os monarquistas aconteceu exatamente a mesma coisa. E eles se queixam de duas coisas. Eles dizem, olha, não aparece nenhum herói, não aparece ninguém aí com carisma, com força para ser o grande líder de uma restauração. E cadê o dinheiro? Eles precisavam de dinheiro, os monarquistas precisavam de dinheiro para botar um golpe de restauração no ar. E a família imperial não tinha um tostão, eles não tinham como mandar dinheiro, não conseguiam arrecadar dinheiro. Então, esse foi um dos problemas também que, de alguma maneira, fragilizou a possibilidade de qualquer golpe monárquico no Brasil. Mas, enfim, o Luís vem para cá, é recebido, o navio para no Rio de Janeiro, nós estamos na República, eles estão exilados, ele não pode descer. Havia até uma tentativa de levá-lo, ele sair fantasiado de outra pessoa, descer, confraternizar, e aí nascer um espírito monárquico. Nada disso dá certo, e dentro do próprio grupo monarquista no Rio de Janeiro houve críticas muito grandes ao Luís, que ele piscava o tempo todo, que ele parecia um boneco, que ele não tinha carisma bastante, mas, enfim, bem ou mal, o menino reuniu mil pessoas ali, né? Veio o velho funcionário que levava ele para tomar banho de mar quando ele era pequenininho, enfim, é exatamente o que a gente vê hoje aí, influências aparecendo, ele faz uma aparição, mas não cola. São Paulo também, ele chega em Santos, é muito bem recebido, mas também não cola. E ele já, em 1902, já adulto, ele pretende... Houve vários outros momentos também, junto com a Marinha, com um grupo da Marinha que vai já também na República, óbvio, tentar encomendar navios para a Marinha brasileira. Há ali uma tentativa de conspiração. Eu mostro tudo isso com documentos todos que estão citados ao final do livro, para quem quiser prolongar essa viagem, poder consultar. Ele, em 1912, depois de casado, ele vai escrever o famoso Manifesto de Montreux, onde ele vai dar diretivas do que seria esse Império Brasileiro sob orientação dele. E aí o que nós vemos é que esse espírito militarista do Conde d'Eu vai aparecer com o seu esplendor. Primeiro, porque ele não imagina nenhum império sem o apoio do Exército, né? E o Exército, nesse momento, quer tudo menos proximidade com a família imperial, né? Então, esse apoio do Exército, a distribuição de cargos de diplomacia e de alto funcionalismo para os antigos aristocratas, leia-se os barões de café, quer dizer, seria recuperar essa gente de volta. O que é interessante é que, tendo vivido na Alemanha, ele saca o que vai acontecer depois. Nós sabemos, durante com Hitler e companhia, um projeto para o operariado brasileiro. Ele saca que é importante não deixar o operariado brasileiro à míngua, né? Os ex-escravizados que estavam nas grandes cidades sem inserção profissional, à míngua. Então, ele tem um projeto social. Isso é muito interessante. Mas nada disso cola, porque o mundo está mudando, né? Estamos vivendo outro mundo. Isso é o ocaso de ideias, né? É o momento em que a Europa está cheia do quê? De monarcas que estavam no exílio, exatamente como a princesa Isabel e o Conde d'Eu. Então, a frustração do Luís vai ficando cada vez maior, e aí acontece uma coisa horrorosa. Eu vou parar de falar daqui a pouco, é que eu falo muito, né? Ele aparece uma coisa que, até agora, os seus biógrafos dizem que surgiu durante a Segunda Guerra Mundial, mas não surgiu, não. Ele, quando vai para os Estados Unidos com o irmão, com o Totó, que eles vão numa viagem, para percorrer os Estados Unidos, ver a modernidade. Isso era muito na moda na época. Os aristocratas todos tinham que fazer uma viagem à volta ao mundo. E eles são muito bem recebidos, mas também não rola nada de muito interessante. Estados Unidos, uma república, eles são recebidos, falam de armamentos com o presidente e tal, mas não tem nenhuma
nenhum apoio para uma restauração no Brasil, mas, nesse momento, o Antônio escreve para a família dizendo que o Luiz está doente. E o Luiz está doente da doença, né, que vai matá-lo anos depois, e que todo mundo atribui à atividade militar dele durante a Primeira Guerra Mundial, que foi uma atividade que, eu cruzando documentos, cheguei à conclusão, foi muito pequena, porque tanto ele quanto o Antônio, quando vão para a Primeira Guerra Mundial, eles vão como observadores, eles vão quase como garotos de recados do exército canadense. O Conde d'Eu faz o que pode, o que não pode. Primeiro, para colocá-los no exército francês, não pode. Depois, para colocá-lo no exército inglês, não pode. Então, graças a uma série de favores e de pedidos, ele sempre insistindo, os meninos vão servir no batalhão canadense e vão servir como oficiais de comunicação. O Luís, que nosso predestinado imperador, não consegue fazer grande coisa, primeiro porque ele já está com muitas dores, e segundo porque ele não vai para a frente de batalha. Mas o nosso bizarro Totó, esse se comporta realmente como um herói desses seriados que a gente vê na guerra sobre a Primeira Guerra Mundial. Ele vai para a linha de frente, né? Ele vai servir como os ingleses, que eram feras, que odiavam os alemães desde essa época e que tinham uma forma de ataque. No meio da noite, eles se entrincheiravam, cavavam as trincheiras, ficavam escondidos e, assim que escurecia, pulavam como feras em cima dos alemães. Então, ele vai participar dos combates, vai passar fome, vai passar frio. Esse, sim, realmente tem uma carreira como militar absolutamente sensacional. Enquanto isso, o Pedro, que não pode servir, né, por causa do braço, fica ajudando, digamos, eles estão, nesse momento, no castelo d'Eu, que eles haviam comprado na Normandia, e ele acode, leva pessoas para o hospital. Eles têm uma atividade muito grande nesse momento com os soldados que vão sendo hospitalizados. Vocês sabem que a Primeira Guerra Mundial matou só de franceses 1,5 milhão de franceses, fora 1 milhão que volta completamente aleijado, uma população de 4 milhões de pessoas. Só para dar a vocês uma ideia do que foi a Primeira Guerra Mundial. Então, eles têm ali um papel realmente muito atuante, né, nesse momento, os três, mas é a própria guerra, é esse próprio espírito militar tão querido, tão desejado, tão alimentado pelo Gastão Conde d'Eu, que quer dourar o brasão da família, que quer a inserção desses filhos na aristocracia francesa, que vai matar, que vai tirar esses filhos deles. Primeiro, porque a guerra vai acentuar brutalmente a doença do Luís, né? Ele volta para se casar com uma prima, né, um arranjo. Ele diz logo para o pai: olha, sem mesada eu não me caso. Aliás, tudo era assim: sem mesada, sem dinheiro, não faço nada. Você quer que eu me case com quem? Vai me arranjar quem? Aí arranjam essa prima, que era uma solteirona de 30 anos, da família Caserta italiana, família da vovó Teresa Cristina. Vão ter 3 filhos, uma história bem diferente da do Pedro de Alcântara, que vai casar por amor com a mulher que ele adora, né? Depois, os jornalistas, quando ele veio para o Brasil, vão dizer que ele era brasileiro mesmo, porque ele casou por amor. Então, essa coisa do brasileiro, né? Como se isso fosse possível. E vai agravar, portanto, a doença do Luís. E o Totó, o Antônio, brilhante nesse momento da vida dele, em que ele consegue romper com o pai, porque o Conde d'Eu era tão intrusivo que ele vai para a frente de batalha cobrar dos superiores dos filhos o que os filhos estão fazendo. Ele vai lá examinar os filhos, perguntar o que eles estão fazendo, onde é que eles estão. É um negócio de intrusão. Inclusive, trabalha nos bastidores para que eles fossem condecorados, né, para que eles fossem reconhecidos como heróis de guerra, né? Ele tentava isso. Dourar o brasão da família, o sonho dele. Mas o pior, para mim, é a história do Totó. Porque o Totó era alguém que a gente vê que nitidamente tem apetite pela vida. Para escândalo da princesa Isabel, ele só namorava senhoras casadas. Eu arranjei também documentos sobre isso, colecionava figurinhas de mulheres nuas que o Conde d'Eu manda queimar logo que ele morre. Então, é engraçado, é um bom vivant.
Ele é um bom vivant, é um garoto que nasceu para bem viver, para ir a tudo que é baile. Ele vivia nos cassinos, vivia nas festas, né? Era realmente essa figurinha da alta sociedade, sem dinheiro, né? Mas o sangue na Europa vale muito, enfim, essa aristocracia é muito fechada. E, por ordem do pai, escontado pela prima dele, né, pela filha do Luís, por ordem do Conde d'Eu, ele tem que entregar uma papelada. Como eu disse a vocês, ele está, nesse momento, trabalhando com os batalhões canadenses mais ligados à Inglaterra. Ele tem que atravessar o Canal da Mancha para levar uma documentação que ele podia levar no dia seguinte, que ele podia levar 2 dias depois. O armistício já tinha sido assinado, não era nada de urgente, os alemães não estavam voltando para atacar a Europa, era um serviço que ele poderia ter feito no dia seguinte. O pai insiste, ele embarca num dia. Quem conhece um pouquinho a Inglaterra sabe que aquilo vive imerso numa nuvenzinha cinzenta e chovendo 364 dias por ano. O coitado garoto embarca no aviãozinho lá, um hélicezinho, nhoque, atravessa o Canal da Mancha, chegam em Londres, não enxergam nada, o avião pousa em cima do telhado de uma casa, explode, e esse garoto, que realmente, né, teve uma belíssima participação e que estava aproveitando a guerra para se emancipar da família, ele é sacrificado. 2 anos depois morre o Luís, né? Isabel fica absolutamente arrasada. A carta dela, quando morre o Totó, é muito triste, sabe? É um outono de vida muito triste para todos esses personagens, né? E a única pessoa feliz, eu diria que nesse cenário, né, tão triste, de tantas perdas, de tanta dificuldade financeira, eles têm muita dificuldade financeira. O castelo é construído, só é reconstruído um pouquinho, né? Eles mandam buscar os móveis no Brasil, enfim, eles têm muita dificuldade. O Dom Carlos Tasso me passou uma documentação da família Saxe-Coburgo, mostrando que eles, inclusive, vendem os terrenos dos sobrinhos Saxe-Coburgo para pagar as próprias dívidas, o que faz o Rui Barbosa, que era um antimonarquista ferrenho, ir em cima da princesa Isabel e do Conde d'Eu com a fúria de um lobisomem para recuperar o direito dos sobrinhos, né? Então, tem tudo isso também que está fervilhando ali, a dificuldade financeira. É um final de vida muito triste, mas, nesse final de vida muito triste, resta essa figura solar, né? Que é a do Pedro de Alcântara, que, antes da Segunda Guerra, quer dizer, antes dos alemães invadirem a França, em 1935, vem para o Brasil com a sua família, e ele é adorado no Brasil. Ele, já quando vem trazer enfim, os ossos de Dom Pedro II e da Teresa Cristina, que é o Epitácio Pessoa, que vai receber finalmente a República, vai acolher os despojos da família imperial, né? Ele é aclamado pelos monarquistas como herdeiro do trono brasileiro, mas ele nunca quis ser rei. Ele sempre quis ser um brasileiro. Esse que é bonito, gente. Nós estamos precisando desses exemplos, né? Gente que quer ser brasileiro, ele queria ser brasileiro. Ele queria voltar para o Brasil para viver no Brasil. Viver no Brasil como ele vivia lá, como um camponês um pouco melhorado, na pequena cidadezinha d'Eu, onde ele acompanhava ali o pessoal do vilarejo, nos casamentos, nos batizados, nos enterros, cumprimentado por todo mundo. E é isso que ele vai fazer em Petrópolis, vai levar a família dele lá para ser feliz com a sua linda Lise, que é uma figura linda também, essa mulher dele, uma figura maravilhosa, de uma mansuetude, uma serenidade, uma beleza, mãe de muitos filhos, né? Então, são histórias, tem tanta coisa, né, Jefferson? Queria só comentar uma coisa aqui, aproveitando, até para você tomar um pouco de água, que é um privilégio poder ouvir. Ela deu um resumo aqui, lindamente, do que está escrito, mas é importante dizer que, na oralidade, a gente acaba perdendo a beleza da poesia da escrita da Mary. É muito impressionante, mesmo nos momentos mais tristes, os trechos mais tristes, como a gente se emociona com a descrição, né, do ambiente e o jeito, a poesia que há na escrita da Mary. Eu queria aproveitar, Mary, e não posso deixar de perguntar, antes de abrir as perguntas para as pessoas aqui, considerando todo esse tempo debruçado, esquadrinhando documentos, né, a história, né, do Brasil, é claro que, para a gente falar de história, a gente precisa se distanciar no tempo, mas num exercício, numa reflexão,
nessa noite aqui, daria para a gente, como é que nós enxergaríamos esse momento que a gente está vivendo, com conflitos que nem são tão recentes assim, né, que se repetem? Como é que, um pouco à frente do tempo, você acha que nossos filhos, ou até mesmo os mais jovens aqui, vão poder olhar e refletir sobre o que está acontecendo, como você faz tão bem em relação à família imperial? Se houverem historiadores, né, meu querido Jefferson? Eu tenho aqui um colega querido, o Igor, que está aqui, mas a verdade, gente, eu acho isso um alerta. As ciências humanas estão morrendo. Isso é um alerta que eu gostaria de sublinhar, eu venho falando disso em vários encontros. Ninguém sabe mais nada de história do Brasil. Getúlio Vargas é nome de avenida. Né? Caxias é o dia de um feriado. O 13 de maio é dia de zumbi. Quer dizer, há um pensador que eu gosto muito, que é o Antônio Risério, que diz que o movimento mais bonito que uniu brancos, pardos e negros nesse país, que foi a abolição, que era festejada no dia 13 de maio, hoje já virou uma festa com outras características. Né? Tudo bem, mudam os protagonistas, isso é muito importante, mas nós temos que pensar naquilo que nos irmanou. Né? O dia 13 de maio era para ser festejado no Brasil como um feriado e que as pessoas tivessem consciência do que foi o movimento da abolição. Quem foram os protagonistas envolvidos? Né? Todos, escravos libertos, senhores de escravos, que deram liberdade para os seus escravos, jornalistas, mulheres, crianças, adolescentes. Hoje, o número de trabalhos que nós temos sobre isso é enorme. Né? Então, era um momento de confraternização nesse país. Né? Mas o que aconteceu? Virou um feriado identitário, e aí as pessoas não festejam, só quem festeja são os grupos identitários, o que é uma maldade para o Brasil. Agora, nós estamos realmente num momento em que a história está desaparecendo. Ninguém sabe mais nada, ninguém lê mais nada. As novelas são eivadas, perpassadas, construídas em cima de falsas informações históricas. Todo mundo tem condição de ver um seriado inglês. O seriado inglês não tem nada fora do lugar. Ali não tem invenção nenhuma. Né? Tudo é respeitado. Agora, aqui no Brasil, obviamente, para ter público, para a TV Globo continuar sendo a grande emissora brasileira, desde a época da ditadura, as coisas mais estapafúrdias são ensinadas para o povo brasileiro, que não quer mais ler história, mas que acha que a televisão está ensinando história. Então, está muito complicado. Eu chamo a atenção de vocês para isso. As feiras literárias hoje têm, inclusive, uma produção literária muito mediana. Eu digo sempre, hoje fui aqui à nossa Academia Mineira de Letras. Gente, eu recomendo que vocês visitem a exposição de obras raras. Aqui, o grande colecionador que nós temos, Rômulo Pinheiro, que está me dando a honra de estar aqui presente. Uma coleção de obras raríssimas, escritas por mulheres, autoras brasileiras, os títulos mais diversos. A academia está aberta, uma exposição belíssima. Né? Mas isso é uma raridade. A gente ter acesso, poder chegar aí, nós temos que convidar as pessoas a lerem mais, a serem leitores mais exigentes, não se bastarem com modismos, porque está é autoajuda, eu vou ler, é o Felipe Neto, eu vou ler. Não pode. Nós temos que começar a ler a história do Brasil para nos ajudar. A autoajuda tem que ser a partir da história, né? Não dessas recomendações ridículas que a gente vê aí na lista dos mais vendidos. Olha, eu tenho uma preocupação com os meus alunos. Eu formei muita gente, né? O Igor sabe disso, eu formei muita gente, e tem muita gente desempregada, tem muito professor de história com doutorado, com pós-doutorado, que está entregando pizza. Eu digo que a escolha vai ser entre fazer Uber e entregar pizza, porque está muito triste para o nosso lado, e a sociedade brasileira não quer nem saber. Então, eu não sei nem se vai ter historiador respondendo a você para contar o que está acontecendo hoje no Brasil. Tenho certeza que muitos de vocês também, talvez, gostariam de perguntar, né? Então, vamos abrir, por favor, os microfones aí, Tereza, alguém? Então, vamos aproveitar a oportunidade aqui de ter a Mary com a gente, se alguém... Boa noite, Mary, boa noite. Boa noite. Todo mundo aqui. Primeiro, prazer aqui estar presente nesse papo, né? Agradecer a sua presença aqui em Belo Horizonte.
E aqui eu estou com a minha família, estou com meus pais, teve a oportunidade de trazê-los aqui e dividir um pouco esse momento aqui, né? A gente já tem o seu livro, já tem uns dias, né? Meu pai adora ler, então eu sempre busco alimentá-lo aqui de informações aí ao longo da vida toda dele. E particularmente o assunto da família imperial é uma coisa muito importante assim, para mim. Eu gosto muito desse assunto. Eu sou, de certa maneira, um colecionador também, né? Eu tenho os documentos, né? Coisas, sempre me chamam muita atenção, né? E ouvindo o que você trouxe aqui para a gente, cada vez mais eu tenho a certeza que menos a gente sabe, né, das entrelinhas, né, da história do Brasil, né? Então isso é um instigador, isso, né, provoca a gente, né, a querer saber mais, né? E eu acho que isso vem contribuir para a cultura. E eu quero fazer uma conexão também com a fala de vocês agora sobre a perda, né, do valor da história, né, para a cultura brasileira, e da dificuldade da gente estar fazendo isso se propagar hoje em dia em meio a uma sociedade, né, que a gente está aí muito dividida, a falta de historiadores, né, a importância do seu papel para a sociedade é muito grande, mas ao mesmo tempo, enquanto eu sou pai, né, eu tenho uma menina de 13 anos e sinto uma dificuldade muito grande de conseguir convencê-la a se debruçar sobre, né, e perceber a importância da literatura nesse aspecto, sabe? Assim, é uma concorrência muito grande com o celular, né, com rede social. Parece que não há uma brecha, sabe, assim, para a gente conseguir superar, né, esse cenário aqui, né? Então, para mim, assim, eu tenho uma herança, né, vindo do meu pai, dos meus pais, com relação à história do Brasil. É uma coisa que busca, né, intensamente aqui, né, por uma curiosidade. Mas, acima de tudo, eu queria colocar essa dificuldade da gente repassar isso, né, para os nossos filhos, né, dos demais familiares, amigos, que a gente tem uma concorrência muito difícil, né? Isso foi só uma colocação, mas a minha pergunta tem a ver com o seu papel quando você traz a personificação da mulher em várias obras, né? Assim, eu percebo muito essa tua linha de raciocínio. Se isso também surgiu por uma percepção da falta de protagonismo do papel da mulher ao longo da história, sabe? Queria saber um pouquinho mais sobre isso. Assim. Obrigada. Olha, a má notícia, né, é que a sua filhinha, e eu tenho netos da idade dela, ela apenas reproduz o que acontece em toda a sociedade. Nós estamos caminhando por uma sociedade tecnológica em que celulares, onde eles passam o dia vendo TikTok ou companhia, são uma espécie de prótese moderna. Todo mundo tem o seu celular. Eu não tenho dúvida que a inteligência artificial vai mudar muito, inclusive o material paradidático nas escolas. Eu não sei se tem professores aqui, mas o material didático e paradidático hoje nas escolas já estão se beneficiando ou se envenenando com inteligência artificial, muita pesquisa de computador copia e cola, os alunos se concentrando muito pouco na leitura. Uma notícia terrível. Eu li no New York Times há 3 dias atrás. As universidades americanas mais conceituadas são chamadas as universidades da Ivy League, né, da liga como é que chama? Daquela folhinha Ivy, enfim, é a liga das grandes universidades americanas. Os alunos não leem mais do que 20 páginas. Não conseguem mais ler mais do que 20 páginas. Não sei, o Igor depois pode falar como é que está a leitura, mas eu acho que há um problema de foco, de atenção, né? E estou falando de alunos em idade adulta. Então, crianças, eu acho que nós estamos caminhando aí para formas de educação totalmente diferentes. Nós estamos vivendo uma quebra geracional. Eu digo sempre que mudança sempre houve na história, mas nessa velocidade, nunca, jamais. Todo dia nós somos surpreendidos por uma mudança, né? E nós não estamos conseguindo mais acompanhar. Eu dei aula de pós-graduação para professores de escola pública de 25 anos, de 28 anos, eles não conseguem entender o que um aluno de 15 anos está falando. Quer dizer, há um fosso geracional muito grande.
Nós vamos ter que enfrentar isso. Quer dizer, nós não vamos conseguir contaminar, porque todos nós aqui, olhando para vocês, nós tivemos antepassados, avós, pais, que nos inspiraram com o seu gosto pela leitura, seu gosto por um museu, por uma visita a uma cidade histórica. Quer dizer, isso era uma norma, né? Vivia-se essa norma. Hoje nós não estamos conseguindo transmitir isso para os nossos, no meu caso, para os meus netos. Não consigo, de jeito nenhum. Né? Os interesses são outros. Nós estamos vivendo um fosso geracional. Como é que as ciências humanas vão dar conta disso? Eu não sei. Eu acho que nós somos carta fora do baralho. Os editores não querem mais publicar as ciências humanas. Por melhor que a tese tenha sido. Tirou 10 com louvor e distinção. Não interessa, não vai vender. Né? Hoje, livros de literatura, quando a gente vê assim, está bombando, né? Está na primeira lista de vendidos. Sabem quantos livros são vendidos? Quando a pessoa está em primeiro lugar na lista? Chuta, por favor. 2.000. 2.000. 2.000, aí se vendeu 2.000, faz mais 2.000. Se vende 8 ou 10 mil livros, está lá bombando. É o máximo, sensacional. É isso. Os editores, eu estou falando de ficção, essa ficção que está aí, né, que o nosso Afonsinho Borges, tão querido, tão adorado, promove, e com razão. Imagina se não promovesse. Estou falando de ficção, porque as pessoas leem mais fácil. São livrinhos desse tamanho, tem 120 páginas, 200 páginas no máximo. Ficção feminina, então, namorinho, amorzinho, ai, solidão, vontade de ir para a cama, então, sabe, um monte. Né? Mas a ficção que nós temos no Brasil. Eu estava conversando com o Rômulo hoje. Nós andamos no ombro de gigantes. Se você pegar toda a ficção feita em Minas, nos anos 30, 40, 50, os imensos escritores que nós tivemos saídos daqui, os imensos escritores que nós tivemos saídos do Nordeste, nós andamos no ombro dessa gente. Fora Machado, fora depois os grandes clássicos do século XIX, mas nós tivemos imensos escritores, nada parecido com o que hoje é consagrado como ficção. Então, mal está se lendo essa semificção, né? O que dirá de ciências humanas? Eu estou seriamente preocupada. Eu estou seriamente preocupada. E eu acho que há um desleixo por parte do jornalismo. Eu acho que há um desleixo por parte da mídia. Eu acho que nas feiras literárias não há mais não ficção. A não ser que seja meio ambiente. Meio ambiente está na moda, então aí entra vários autores de meio ambiente. Mas a ficção que nos faria pensar o Brasil está praticamente ausente. Está praticamente ausente. Não há um historiador, não há um antropólogo, muito pouco, muito pouco. Então, nós estamos numa crise, eu acho, geracional, da maior importância, e eu acho que as ciências humanas estão afundando. Os livros que eu faço são livros que procuram, ao máximo, comunicar com o público, contar boas histórias, fazê-las bem contadas, né, para que as pessoas se interessem, mas multiplicar leitores, nós não estamos conseguindo mais. Olha, as mulheres foram protagonistas silenciosas, como os escravizados foram protagonistas silenciosos, que a história cultural recuperou. Isso é muito importante. Hoje nós temos também as populações originárias, que estão aí, elas contando a sua história. E isso é muito importante. Isso é muito importante. É preciso que a gente ouça essas histórias. O bacana das mulheres é que, ao contrário do que se imaginava, elas escreveram e muito. Basta a gente ir aí na exposição da Academia Mineira, que vocês vão ver ali um número fantástico de escritores que nós tivemos. Né? Escritores intimistas que falaram da sua solidão, que falaram do abandono em que viviam, da guerra que travaram, mas que falaram de uma coisa espetacular, que eu faço questão de te dizer o que é, da importância da educação da mulher. A educação feminina foi uma obsessão das nossas escritoras, pelo menos até a metade, com Cecília Meirelles, imensa educadora, maravilhosa, hoje ninguém mais lê o belíssimo trabalho dela sobre a Inconfidência. Né? Ninguém lê. Né? A mulher era um monstro, a maior preocupação dela era a educação infantil. E nós tivemos outro, Nízia Floresta,
Quando o vestibular brasileiro botou texto da Simone de Beauvoir como texto feminista, eu confesso a você que eu dei urros, porque nós temos a Anísia Floresta muito antes da dona Simone de Beauvoir se dizer que a coisa mais importante para a mulher era ser liberta através da educação. E, como ela, tivemos outras, né? Lógico. E temos grandes escritoras, e hoje as escritoras negras estão aparecendo também. Quer dizer, isso tudo é preciso valorizar, mas é preciso multiplicar leitores, senão a gente vai ficar... Entendeu? Ir para a feira literária para comprar autoajuda, pelo amor de Deus, que Brasil é esse? Eu vivo nos aeroportos, viajando esse país todo, o que eu vejo? Livro de autoajuda. Todo mundo lendo autoajuda. Ninguém vai... Sabe, autoajuda é Beth. É tão venenoso quanto Beth. Está te prometendo uma coisa que não vai cumprir. Né? É tão venenoso quanto os políticos brasileiros que prometem e não cumprem também. Samere, boa noite. Fui uma dessas gerações de professores formados, professor de história formado pelo seu trabalho. Te agradecer demais por isso. Hoje esse reencontro aqui com você. Eu quero dizer o seguinte, fazer uma pergunta, na verdade, que é relacionada ao processo de fazer, né, o trabalho do historiador aí. Você tem uma biografia aqui extensa, muitos periódicos aqui que você utilizou, tal. E eu queria ver com você o seguinte, como é que foi esse processo para você para construir esse quebra-cabeça do livro que está aqui? E, ao longo desse processo de produção, qual foi a fonte que mais chamou a atenção, que te surpreendeu de alguma forma, ou que te levou para um outro lado da narrativa que você não estava esperando? Colega, querido, obrigada. Tão bom, né, o que a gente faz. História é tão precioso, é uma pena, é uma joia, né? Que não tem mais valor, mas parabéns. Você está lecionando história, fico feliz. Olha, é o processo que eu faço sempre, muita documentação, muito arquivo, botar em ordem cronológica, mas, para mim, o documento não basta. Além de cruzar documentos, que eu acho fundamental a importância, muita literatura de época, né, para reconstituir. Como é que você reconstitui um ambiente? É que você vai falar da Primeira Guerra Mundial. Tem muita literatura de época sobre, inclusive, o sofrimento, porque existe uma enorme coletânea de poesias, de literatura francesa, né, de gente que sobreviveu à guerra. Um deles, inclusive, andou por aqui em Minas, andou aqui por Belo Horizonte com a Tarsila do Amaral, que foi o Blaise Cendrars, herói de guerra, perdeu o braço, né, na guerra. Então, para você entrar nessas coisas, eu acho que a literatura é absolutamente fundamental. Eu trabalho muito com imagem também. Para mim, a imagem, ver, né, fotografia da família. Aliás, o livro tem um álbum de fotografias espetacular. A editora não economizou, porque a gente sabe que você botar uma fotografia num livro custa uma nota preta. E eles não economizaram, foram lá para o pessoal do Itaú, como é que chama aquela família da Fundação... Exatamente. Eles têm uma coleção fantástica. Então, tem muita fotografia inédita aí, que é realmente sensacional. Eu gosto muito das narrativas pessoais, ouvir essas vozes. Cartas, né? É um momento privilegiado, em que a carta era, ao contrário do celular, a forma de comunicação. Então, as pessoas se comunicavam. As cartas da Isabel para os filhos, as cartas do Conde os meninos, as cartas de protesto, as cartas entre o Luís e os monarquistas. Então, você vai costurando essas vozes, né, contra esse pano de fundo. Agora, você sabe o que mais me impressionou foi realmente, sob o quesito escândalo, como eu digo, escândalo, realmente o material que o Dom Tasso me passou, né, sobre a venda de terrenos pelo Conde que estava numa pendura total, pediu até dinheiro emprestado para o filho da Condessa de Barral, dos terrenos dos sobrinhos, que nunca repassou para os sobrinhos, que estavam eles numa pendura total, inclusive o príncipe maldito enfiado lá, coitadinho, no hospício. Então, isso sob o quesito escândalo. Isso eu achei... Agora, o diário, há uma memória da filha de Dom Luís, que é a Pia Maria,
que relata o que era andar. Isso me impressionou muito, porque eu estava tão metida com o negócio de Primeira e Segunda Guerra Mundial. Relata o que era andar nas cidades, né, suíças e italianas, vendo as pessoas se perfilarem e fazer a saudação nazista. Isso é impressionante. Né? O destino dessa menina que é mandada para um daqueles hospitais higienistas em que os nazistas acabaram com a menina, né? Mataram a menina. A fome que eles passam, porque eles ficam sem dinheiro também. A família da Pia, depois que Dom Luiz morre, tudo mora com mamãe e papai. Até isso era moderno, né? Porque hoje também a garotada não quer sair de casa, faz 40 anos morando com papi e mami. Então, naquela época também morava com papai e mamãe. Todos eles não tinham dinheiro. Então, Luiz morava com os sogros e o Pedro de Alcântara morava com os pais e o Antônio também morava com os pais. Então, eles ficam sem um tostão furado, né? E eles têm que fugir com a princesa Maria Pia. Eles fogem, eles vendem tudo, os avós ficam sem dinheiro, eles vão morar numa cidadezinha que tem 2.000 habitantes, ali numa casinha pequena, e passam a guerra comendo batata, cenoura e polenta, ouvindo no rádio as informações dos avanços nazistas, vendo os parentes serem dispersados. Os parentes fogem. Né? Tem gente que vai para o Marrocos, tem gente que vem para o Brasil, todo mundo apavorado com a chegada dos nazistas ao poder. Então, ali, através da escrita dessa moça, também foi uma documentação que me foi passada por monarquistas, você vê o que foi, como é que essas pessoas viveram a guerra. Não é filme, não está no Netflix, era verdade. Né? Assim eles passaram a guerra. Momentos realmente de muita aflição, e como documento precioso e novidade, confesso a você que o Diário do Latapie, do tal do mordomo, que é realmente o último a apagar a luz. Ele fica no castelo até o final. Eles, obviamente, mandam todos os criados, que eram baratíssimos. Quando a gente vê assim, tinha muito criado. Criado, na época, era polonês, era tcheco, era gente do leste europeu que vinha trabalhar para os franceses. Óbvio que, quando estoura a Primeira Guerra, todo mundo é mandado de volta para o seu país para servir nos exércitos, fica só o Latapie, que vê, isso também é muito impressionante, ele conta no diário dele. Ele está na cidade de Bruxelas e ele vê a rua de comerciantes judeus ser depredada. Então, é interessante a gente ver esse ovo da serpente, sabe, amadurecer. A gente não tinha, eu nunca vi no Brasil um documento. Se quiser ir para a Europa trabalhar com o nazismo, você tem toneladas de livros sobre isso, né? Mas no Brasil. E ele conta também a morte da princesa Isabel. Ela está sozinha, ele tinha levado ela para dar um passeio, ela já não andava mais. Depois da morte dos meninos, ela já estava muito pesada, muito gorda. Ela morre jovem, 74 anos, hoje a mulherada está pulando corda, né? Ela estava muito gorda, muito pesada, tinha esse problema de pneumonia e insiste em sair no inverno gelado. Pede para ele. Ela andava num carrinho, sobre rodas, um carrinho, insiste em sair e volta para. E aí começa a se sentir mal. E aí vem o médico, dá algumas injeções. O Pedro é quem vê a mãe morrer. E depois a cena, porque o bonito da documentação, Jefferson, não sei se isso te comoveu, são as crianças, são os 5 netinhos, que têm que se despedir da avó. E ali tem uma discussão, né, da Bebele, que era a neta querida, dizendo: eu sonhei com a vovó essa noite, sonhei que ela está no céu. E aí o Luiz, que tinha mais velho, né, que o pai tinha morrido já, diz: não brinca com isso, é a nossa avó. Então, as crianças ali à volta da avó morta, com um raminho, jogando água benta em cima da avó. Então, o bacana da história são esses detalhes, né, que você vê ali, né, como é que ela estava vestida, como a Dona Teresa Cristina. Ninguém sabia como é que a Dona Teresa Cristina foi velada em Portugal. Eu descrevo ali a roupa, como é que cobriram ela, as orquídeas que colocaram, quem foi ver, quem não foi ver. O próprio Dom Pedro tem uma descrição da morte dele espetacular, de uma princesa espanhola,
prima. Incrível isso, e também do Visconde de Rio Branco, que vai vê-lo lá no velório. Quer dizer, é você entrar na intimidade das pessoas. Mas não é porque são eles a família imperial, é porque é gente de carne e osso que nem a gente. É isso que é bonito na história, quando você consegue encarnar o personagem, você consegue levar isso para o papel. Então, esses detalhes são realmente muito interessantes. A tensão dos filhos com os pais, os problemas financeiros da família, essa Europa entre guerras, que é uma Europa que a gente não conhece, que está totalmente dividida entre progressismo, movimento operário. Por que até hoje, né, as pessoas conservadoras identificam isso a comunismo? Isso nasce lá. Nesse momento, você tem uma sociedade cindida, exatamente como aqui no Brasil hoje. É interessante como a história tem essa coisa da longa duração, das coisas que não vão embora, que, como eu digo, se colam à nossa pele, você não consegue arrancar aquilo. Então, é uma sociedade dividida entre os conservadores e os progressistas, que estão falando de modernidade, né? Que estão aspirando a um mundo melhor, os anos loucos, né? Dança, saias mais curtas, bailes, adultério, divórcio. Está tudo isso acontecendo, enquanto que, do outro lado, está acontecendo o quê? Os milagres de Lourdes, os famosos peregrinações, as basílicas milagrosas, um clero horroroso que vai incentivar os garotos a se sacrificarem no altar da pátria. Isso, para mim, foi uma descoberta. Eu não sabia disso, como clero, nesse momento, e o Charles Péguy, o grande Charles Péguy, que, aliás, escreve bem para caramba, né? Como ele vai induzir essa mocidade a se sacrificar. É a virilidade, é a nação, vamos proteger a nossa bandeira, morrer pela igreja, contra o perigo que vem. A própria Princesa Isabel escreve contra os alemães. Eles são Satanás. Eles são o diabo, das palavras dela. Então, é interessante a gente ver como a igreja, nesse momento, tem um papel mobilizador no sentido de aprofundar o conservadorismo, né? E o operário, que vai se sacrificar, lá vai para a trincheira, né? Morrer bombardeado. Está cheio de filme aí no Netflix da Primeira Guerra Mundial, muito bonitas as reconstituições, né? Esse operário que largou a mulher, largou a família, né? Eu me lembro que, na França, o presidente chama as mulheres camponesas e diz qualquer coisa parecida assim: olha, os homens, os cavalos e as charretes, se não me engano, estão indo para a guerra. Vocês agora vão ser os homens, o cavalo e a charrete. E aí você vê aquelas mulheres trabalhando no campo. A fuga de Paris, isso também eu consegui descrever graças aos jornais franceses, que a gente pode acionar na Biblioteca Nacional de Paris, estão todos lá, né? Então, desde a madame fugindo com o seu cachorrinho, né? As famílias pobres, nas carroças, puxando os poucos bens que tem, que nem hoje a gente vê, né? Na guerra, o horror da guerra, né? São imagens que a gente devia não esquecer. Então, é apaixonante como esses meninos vão viver no meio de tudo isso, né? E de como, com o final da guerra, o que sobra é o brasileiro, que os outros não se sentiam brasileiros. Mas ele era o brasileiro. Então, eu acho que é um exemplo. E ele se torna muito amigo do Getúlio. É muito engraçado. Se me permite aqui, inclusive, desse pedaço, esse texto está dizendo, na página 156, aqui, em A Tempestade, você diz assim: no dia 8 de agosto de 1914, o presidente do Conselho endereçou às camponesas uma convocação. Os homens partiam, os cavalos e bois também. Era preciso se ocupar das colheitas. Elas tomariam o lugar dos três. Puxariam as charruas, ceifariam o trigo, colheriam batatas, esmagariam o feno para amarrá-lo com firmeza. Agachadas, pernas separadas, suadas, cabeça descoberta e pés descalços, atacariam os campos enquanto maridos e filhos seguiam para as casernas para atacar os alemães. Para eles, as trincheiras, para elas, a solidão. É porque a senhora falou no filho da Dona Maria Pia e do Dom Luiz, né?
o príncipe efeito, né, que teve esse cognome depois. É o Dom Pedro Henrique? É o filho mais velho, né? Que os monarquistas cobram muito a vinda para o Brasil para fazer a escola militar no Brasil. Ele não vem. E a Maria Pia dizia: eu não quero que meu filho venha enquanto ele não casar. E isso criou já uma certa desarmonia que existe até hoje, não vamos ser aqui hipócritas, né? Entre quem seria o herdeiro da coroa brasileira. Eu termino perguntando: quem seria o herdeiro da coroa? Pois é, mas isso não foi por causa da Constituição, e também, na época, o Dom Pedro de Alcântara casou com a Dona Elizabeth, como a senhora mesmo disse, Dobervinks, né? Grande amor. Sim, grande amor. Eu conheço também essa história muito interessante. Então, casou, mas ele não podia, quer dizer, pelo Conselho, pela Constituição, ele não poderia casar, porque ele, como príncipe do Grão-Pará, era o príncipe imperial também. Ou seja, a princesa imperial era a herdeira do trono, ele, como mais velho, o príncipe do Grão-Pará, então tinha o título também era chamado de Sua Alteza Imperial, não é isso? Então, mas aí, como ele casou com a Elizabeth, por amor, né, não foi igual, por exemplo, Luís, então por isso que ele saiu fora da sucessão. E a princesa Isabel consultou o conselho, apesar de que já não existia mais, queriam, né? Não é? Então não queriam. Pois é, não queriam, justamente, mas porque era a tradição da época. Né? Eu também acho que deveria ter aceitado, né? Mas não, eles tradição, não queriam, né? O Luís, eles queriam o Pedro. Tanto é que há um racha ali naquele momento. Né? Quando o Pedro vem, o que ele diz é: olha, eu assinei na época. Aliás, ali é tudo meio complicado, porque o Luís também se desculpa. Quando ele faz a carta de Montreux, ele diz: não, eu nunca, eu e meu irmão estaremos sempre juntos. Ela também escreve, dizendo: os irmãos nunca vão se separar. Quer dizer, há uma tentativa de camuflar ali o que foi uma ordem imperiosa de uma mãe autoritária para o filho. Ou você casa com uma princesa de sangue, ou você perde a coroa. E ele faz isso porque ele está profundamente apaixonado, foram 5 anos de relação antes deles se casarem, mas ele é muito cobrado, porque o que querem ele, o grupo de monarquistas tradicional, que inclusive cercava a princesa Isabel, que adoravam Dom Pedro II, eles dizem que a fidelidade deles é ao imperador. Né? Não estão nem muito interessados nisso, mas há essa vontade muito grande de que seja o Pedro de Alcântara. E o Pedro de Alcântara até diz: olha, isso nunca foi validado, foi um papel, né, nunca foi oficial, mas eu não quero. Eu só quero morar no Brasil. Não quero ser rei de ninguém. Ele diz uma coisa muito bonita, eu agora não vou me lembrar da frase dele, mas ele diz qualquer coisa: eu nunca faria nada que não fosse a vontade do povo brasileiro. Quer dizer, ele é um homem que realmente o que está nos planos dele não é uma coroa, um trono, nada disso. É a felicidade do povo brasileiro. Ele diz isso em vários momentos. Ele não tem um plano para a coroa como tinha o Luís. Né? Agora, os filhos de Dom Luís vêm mais tarde, o mais velho vem para cá, Henrique, vai morar numa fazenda. Primeiro no Paraná. Primeiro no Paraná, depois vem para Vassouras. E eu não o conheci. Eu conheço bem o Joãozinho. Eu conheço o Joãozinho. Que jogou futebol com meu irmão a vida toda na rua. E que é uma Agora, é interessante a senhora falando assim, porque, olha que legal, os filhos de Pedro Alcântara e da Elizabeth foram 6, né? E 5 casaram com princesas. Quer dizer, ou princesa ou o príncipe. Né? Interessante. O neto mais velho da Isabel é a Isabel de Orleans, que casou com o Conde de Paris. Maior casamento, se a Isabel soubesse disso. Né? Pois é, e eu conhecia a Isabel em Paris, eu achei uma figura... Não, quando eu entrei na casa dela, ela falou: Osório, entra e me conta tudo do Brasil. Foi uma conversa de 2 horas, foi fantástico isso. Olha, doutor Osório, se o senhor me permite, eles percorreram, isso é uma coisa linda, né? Eles sobem para o Amazonas,
Depois eles descem pelo interior do Brasil. Eu conto tudo isso, parando nas cidades mais perdidas do Nordeste. Naquela época, você pode imaginar, né? Sendo recebidos e dormindo na casa das pessoas. Ele nas varandas conversando com as pessoas, e elas dentro de casa conversando com as mulheres. Ela e a Bebele. Né? E depois aquela viagem fantástica que ele faz com o padre pelo interior do Mato Grosso. Depois eles descem o Rio São Francisco. A Bebele, a filha mais velha, depois casa com o príncipe francês, a mãe e o pai descem o São Francisco. Quer dizer, eles eram os apaixonados pelo Brasil. É uma história muito bonita. É lindo, né? Muito, é lindo. muito Ninguém bacana. sabe. E, olha, tem filme sobre isso. Eu tenho muita pena, porque o que os monarquistas cobravam no início do século, 1905, 1906, até hoje, quer dizer, o que eu acho é que até para a memória do Brasil, né, seria importante. Tem filmes dessa viagem. Tem filmes, estão guardados, com Dom Pedro, que tá filho do Pedro de Alcântara, que está lá em Petrópolis, mas não estão disponibilizados. Isso tinha que ser série. Essa porcaria dessa TV Globo, em vez de mostrar essas novelas infectas, devia fazer série com esses filmes. Mostrar esse lado humano desse brasileiro, grande brasileiro. Meire, deixa eu te falar, é a última pergunta, tá? Vou passar aqui que o tempo já está apertado. Mary, eu queria te perguntar sobre o livro da Tarsila. Saber um pouco sobre o que mais te surpreendeu na escrita desse livro. E você citou há pouco a viagem do Blaise Cendrars ao Brasil, junto da Tarsila. E eu queria te perguntar, além do livro, né, do diário dele que ele escreveu, quais outras fontes francesas foram importantes para esse livro da Tarsila? Olha, está saindo um livro, a menina até me pediu para prefaciar, mas eu estava terminando um livro que eu espero lançar o ano que vem sobre história da velhice no Brasil, e não tive tempo de fazer esse prefácio, mas a garota pegou toda a fase europeia da Tarsila. Eu escrevi a Tarsila para um audiobook durante o Covid. Então, o único acesso que eu tinha era aos jornais, que ninguém nunca tinha ido olhar. Né? Agora, o que mais me impressionou é como nós conhecíamos mal essa mulher. Né? A pintora da época do Abaporu, da Negra, dessa grande pintura, tudo bem, todo mundo conhece, está aí nos museus. Mas essa mulher foi a mulher, me desculpem, vou falar uma palavra aqui um pouco chocante, mais corneada, mais abandonada, mais traída. O sofrimento da Tarsila, eu não sei como é que ela aguentou até o final da vida. E ela tem uma fé, ela é espírita no final da vida. Eu acho que foi o que a salvou, foi conjugar o espiritismo e o catolicismo. Foi o que a salvou, porque ela fica paralítica numa cama, de uma operação mal feita, ela perde a única filha que ela tinha, ela perde a netinha que ela adorava, uma menina de 11 anos que era campeã de natação, que se joga no rio para salvar uma menina que estava se afogando. Então, a história da Tarsila é a história de mulher mais dolorosa que eu jamais vi na minha vida. Agora, está saindo por uma editora de São Paulo, ligada a contexto, à fase europeia da Tarsila. Muito correto esse livro, muito direito, uma pesquisa mostrando a relação dela com esses franceses todos, inclusive o Blaise Cendrars, que depois vai abandoná-los, né, rapidamente, né, quando eles deixaram de ser úteis, craque de 29, ficam duros, não tem mais dinheiro para fazer festinha. Tchau. Gente, a gente nem viu o tempo aqui passar, perdemos completamente a noção, a gente tem um compromisso com o horário aqui. Então, Mauro Alvim, se você não... Bom, a senhora não lembra de mim, mas todas as vezes que a senhora esteve aqui, eu já comprei seus livros, sou seu tiete. E o negócio é o seguinte, eu vejo que a senhora escreve muito sobre o Brasil, colônia. Eu quero saber, porque a senhora está falando justamente na Rede Globo, porque eu estou fazendo uma pesquisa para exatamente entregar para algum streaming sobre um personagem dos tempos do Brasil, colônia, que era o Fortunato Algoz. Era o carrasco oficial do Brasil na época do Dom Pedro II. A senhora teve mais notícia dele? Tem? Não, mas tomara que saia essa série, vai ser um sucesso. Né? Vai ser maravilhoso. Os bandidos são sempre mais interessantes do que os mocinhos, viu?
O algoz vai ser um sucesso danado. Gente, muito obrigada. Obrigada por terem vindo. E eu quero te conhecer. Meu colega também. Vamos, Igor. Gente, muito obrigado. Boa noite. Acompanho Sempre um Papo nas redes sociais, o canal Sempre um Papo no YouTube. Agradeço imensamente a presença de todos vocês.